O tema da ministração de hoje é construindo no sobrenatural e desfrutando no natural. Esse é o tema da ministração que Deus colocou ao meu coração. Esses dias, orando ao Senhor, Ele me fez lembrar de uma ministração que eu ministrei aqui há algum tempo atrás, do natural para o sobrenatural, onde eu falo sobre a construção do quarto no andar de cima, que vai falar de uma mulher de Sunem, que constrói um quarto para o profeta, serve a Deus com aquilo que ela tem e Deus abençoa ela grandemente, tá? Mas vamos entender o texto bíblico. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 ao 6, é a continuação no sentido literal desse texto, porém, marcado por um distanciamento de 10 a 15 anos, tá? Então, a gente está falando entre um texto e outro, a gente está falando de entre 10 e 15 anos da história, mas nós vamos entender aqui, tá bom? O texto diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, e disse: saia do país com a sua família e vai morar aonde você puder, pois o Senhor determinou uma fome nessa terra que vai durar 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar a sua petição ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. Geazi então exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu, o profeta, ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até os dias de hoje. Olha só que interessante. O que acontece aqui no capítulo 8 de 2 Reis é literalmente a consequência de algo que tinha iniciado lá atrás no capítulo 4. Lá em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ver o exercício profético, do ministério profético do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele é aquele profeta que foi o discípulo de Elias. Agora, Eliseu, ele está ali carregando uma unção, uma porção dobrada da unção que Elias carregava, e ele está cumprindo o seu ministério profético. O ofício do ministério profético naquela época incluía várias coisas. Além de ensinar, também exortar, instruir, dirigir o povo de Deus e peregrinar por várias cidades. Por que peregrinar por várias cidades? Porque o reino era dividido em tribos, 12 tribos. E o profeta, ele tinha a incumbência de passar de tribo em tribo, ensinando o povo, levando a palavra de Deus, falando com os líderes, falando com o povo. Então os profetas, eles tinham como costume naquela época viajar muito. Eles caminhavam em média cerca de 30 quilômetros por dia. Se a gente for entender essa quilometragem em tempo, a gente está falando de uma caminhada dura, longa, debaixo de sol, muito desgaste físico, muita poeira, porque a gente está falando aqui de uma região de deserto. A gente não está falando num contexto que nós temos hoje, asfalto, essas coisas. Não, era deserto. Então, deserto, sobe montanha, desce montanha, sandália nos pés, não tinha tênis naquela época, muito calor, um calor escaldante, o calor do deserto. E esses profetas, eles ficavam ali viajando, pouco paravam nas suas próprias casas, ficavam muitos dias longe de casa, cumprindo então a sua jornada profética. Eles nasceram para isso e eles cumprem a sua jornada profética. Agora, dentro dessas peregrinações, Eliseu, ele costumava passar por uma cidade chamada Sunem, que é literalmente a cidade dessa mulher. A Bíblia diz que ali morava uma mulher rica, casada, uma mulher muito generosa, uma mulher que temia a Deus, uma mulher de Deus, uma mulher que entendia o que era honra às coisas de Deus. Uma mulher rica, uma mulher casada, uma mulher generosa, uma mulher abençoada. Essa mulher, ela vai buscar acordo com seu marido e ela decide cuidar do profeta. Ela vai pedir ao marido a autorização para cuidar desse profeta, abençoar esse homem de Deus. Ou seja, todas as vezes que Eliseu passasse por Sunem, ela chamava ele para dar um almoço para ele, para dar uma refeição, para dar uma água, para ele poder descansar um tempo antes de fazer a sua viagem, continuar a sua peregrinação. Aí eles honram o profeta. Eles investiam o seu tempo, o seu alimento, a sua mesa, os seus cuidados. Para quê? Para abençoar esse grande homem de Deus. Agora, uma coisa interessante, olha só, presta atenção aqui. A Bíblia, ela não vai deixar literalmente claro qual era exatamente a intenção do coração desse casal.
A Bíblia não diz, nós não sabemos literalmente se eles faziam isso entendendo o que era o princípio espiritual da honra, ou se eles cuidam do profeta porque eles tinham um coração grato mesmo, porque eram bons e generosos. Então a gente não sabe qual era a real intenção do coração. Se eles estavam cumprindo um princípio espiritual, se eles entendiam que cuidar do profeta era um princípio espiritual, eu acredito que não. Eu acredito que literalmente ela tinha um coração generoso, um coração bom. Hoje nós temos a oportunidade de fazer as coisas debaixo da intenção correta. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos viver, né, uma vida intencional e não sair fazendo coisas de qualquer jeito. Na quarta-feira, se eu não me engano, eu falei que nós temos que parar de ser discípulos de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, a gente vai vivendo uma vida empurrando com a barriga, deixando a vida levar para onde? Para onde ela tiver que te levar. Aí você vai vivendo uma vida que a vida vai te levando. Mas a gente precisa ter a consciência de que nós somos os responsáveis pela vida que a gente vive. Então nós precisamos viver com a intenção de fazer o que é certo no tempo certo. Então no caso dessa mulher, eu acredito que ela não tinha esse entendimento de fazer as coisas com a intenção, eu vou honrar o profeta, porque honrando o profeta eu sei que eu estou abençoando o reino de Deus e o reino de Deus vai cuidar de mim. Não, ela fazia isso com um coração generoso. O texto bíblico não vai detalhar qual era a motivação do coração, mas o que a gente sabe é que, mesmo que eles não tivessem, no caso ela e o marido, a dimensão completa do que eles estavam fazendo, o simples ato de cuidar do profeta que eles estavam fazendo estava cumprindo um princípio espiritual. Eles estavam ali andando, né, debaixo da lei e cumprindo um princípio espiritual. O próprio Jesus vai dizer mais à frente, eu digo mais à frente porque nós estamos aqui falando do Antigo Testamento. Aí Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 10, 41, que quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Olha só, o que Jesus está ensinando aqui? Honrar um profeta é igual a plantar uma semente espiritual. Então, Jesus está dizendo, ó, quem cuida dos meus discípulos, daqueles que levam a minha palavra. Então, aqui a gente está vendo um profeta peregrinando, andando de cidade em cidade, e muitas vezes ele não tinha ali uma água, né, alguma coisa para poder ter uma viagem ali confortável. No desconforto da viagem, ele não tinha o mínimo de conforto para poder continuar a sua peregrinação. Então aqui a gente está vendo uma mulher parar o seu tempo, a sua casa, né, colocar o profeta dentro da sua casa, dar um prato de comida, dar um copo de água, cuidar do profeta, para que ele pudesse cumprir a sua jornada. Então essa mulher, o que ela estava fazendo? Usando o natural dela, usando os recursos dela, para servir o homem de Deus, o homem espiritual. E toda vez que alguém investe, atenção, ó, toda vez que alguém investe no espiritual, colhe no natural. Todas as vezes que a gente investe nas coisas do Espírito, a gente colhe aqui no natural. É o natural servindo o espiritual, o natural servindo o espiritual e o espiritual agora passando a cuidar do natural. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa vida, entendendo que nós somos 3 em 1, nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E todas as vezes que eu olho para o meu espírito como a fonte de Deus na minha vida, ou seja, onde Deus depositou as ricas bênçãos do Senhor, e eu olho para a minha vida espiritual e eu começo a me mover em constância na minha vida espiritual, buscando em Deus, em oração, consagração, vivendo na presença de Deus, é como se eu estivesse construindo uma vida de sucesso. Por quê? Porque eu estou olhando para aquilo que é mais importante na minha vida. Eu estou olhando para o meu espírito. Ou seja, eu estou priorizando as coisas do alto. Então nós precisamos entender que todas as vezes que nós cuidamos das coisas do espírito, o mundo espiritual, Deus, Ele cuida das nossas coisas aqui. Agora, essa mulher, ela não vai parar por aí. Ela não vai parar num prato de comida e num copo de água. Ela vai além. A intenção dela era muito boa. E aí, certo dia, ela olha para o marido dela e diz assim, ó, eu tenho certeza que esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Ela está dizendo, eu confio no que ele prega, no que ele fala, ele é um homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno, no andar de cima da casa, e vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para que quando ele vier nos visitar, além de comer, ele possa também descansar. Então essa mulher, ela está querendo dar ali um certo conforto para o profeta, para ele poder cumprir a sua jornada profética. Um simples quarto, que continha uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Olha só, gente, naturalmente falando isso aqui, era simples, era só um quartinho com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Mas espiritualmente dizendo, ela estava mexendo com o céu. Espiritualmente dizendo, aquele quartinho que ela construiu para o profeta, com uma cama, uma mesa, uma lamparina e uma cadeira, ela estava mexendo com o céu, e a partir de agora, o céu percebe a intenção do coração daquela mulher e vai começar a trabalhar ao favor daquela mulher. Aí certo dia, esse profeta chega, o quarto já está construído, ele está cansado, ele come, ele toma um copo de água, ele sobe para o quarto para descansar. Ele vai para o andar de cima descansar.
Mas, quando ele se deita, a Bíblia diz que ele não consegue dormir. Ele deita no quartinho para descansar, cansado, mas ele não consegue dormir. E sabe por que ele não dorme? Porque o mundo espiritual estava agitado. O homem de Deus, um homem que tem a percepção do mundo espiritual, um homem que conhece acerca do mundo espiritual, ele chega na casa de uma mulher que tem um bom coração, um coração de honra, um coração generoso, que constrói um quarto para ele descansar. Ele sobe para o quarto para dormir depois de uma jornada. Imagina a jornada, 30 quilômetros caminhando, peregrinando de cidade em cidade, né, falando o que tem que falar, fazendo o que tem que fazer. Aí ele vai descansar, mas ele não consegue dormir. Ele não dorme porque ele era sensível ao mundo espiritual. E a honra daquela mulher estava reivindicando a sua colheita. Aquela mulher tinha plantado para o céu, e o céu estava querendo devolver os frutos da semente que ela tinha plantado. Sabe o que acontece aqui? Nós precisamos entender que a lei da semeadura, ela nunca descansa. A semente, ela nunca dorme. Toda semente que você planta, você vai colher. O céu estava dizendo literalmente aqui, o que essa mulher fez precisa de uma resposta. Era como se Deus estivesse dizendo ao profeta, você não vai dormir antes de abençoar essa mulher. Você não vai dormir antes de fazer alguma coisa muito importante pela vida dessa mulher, porque ela tem colocado à disposição o coração, a honra, a gratidão, ela tem sido generosa para com o céu, ela tem sido generosa para com Deus, e Deus agora queria retribuir a generosidade dessa mulher. Aí Eliseu, ele percebe que está acontecendo algo ali, e ele vai mandar chamar Geazi, o servo dele. E ele diz assim, vai lá e pergunta para essa mulher se ela precisa de alguma coisa. O que ela precisar, eu vou interferir por ela. Se ela precisar de alguma coisa com a liderança das tribos, fala comigo que eu vou falar. O que ela precisar, eu vou ajudar essa mulher. Pergunta se ela está precisando de alguma coisa. Só que essa mulher diz o seguinte, eu não preciso de nada. Eu tenho tudo aqui no meio do meu povo. Na verdade, isso aqui revela que o que ela fez, ela não fez esperando nada em troca. Ela fez com um coração de motivação. Ela não fez com uma intenção de ter algo em troca. Ela fez com a motivação da gratidão. Ela fez com a motivação da honra, da generosidade. Eu só quero abençoar o homem de Deus. Era só isso. Ela diz, eu não preciso de nada não, está tudo bem. Tudo que eu preciso eu tenho aqui no meio da minha família. Aí o profeta fala, tá bom, já que ela não precisa de nada, então eu vou dormir. E mais uma vez ele tenta dormir. Mais uma tentativa frustrada de tentar dormir. Ele vai tentar dormir, mas a semente daquela mulher está clamando, o mundo espiritual continua agitado. O profeta cansado não consegue dormir. O profeta cansado não consegue descansar. Aí o profeta chama Geazi e fala assim, vê se está faltando alguma coisa na casa dela, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não consigo dormir. Enquanto a gente não fizer alguma coisa, não lançar uma palavra sobre a vida dessa mulher, Deus não vai me deixar dormir. Então pergunta lá para ela, vai lá ver alguma coisa. Você não percebeu nada, não está faltando nada. Aí Geazi, esperto, ele olha e fala, olha, o marido dela é velho, ela é avançada de idade. Você vê, o marido é velho e a mulher é avançada de idade. Aí ele percebe que a casa não tem criança. Uma casa sem criança, teoricamente é uma casa sem alegria, é uma casa que... E aí ele percebe que aquela casa não tem criança, então ele fala, olha, eu percebi uma coisa aqui, essa mulher não tem filho, ela disse que tem tudo, mas ela não tem filho. O marido é velho, a mulher é avançada em idade. Na verdade, gente, a Bíblia quando diz que o marido é velho, não está se referindo apenas à idade física. Esse velho aponta também para um homem que já não pode mais gerar, ou uma mulher que não pode mais gerar. Então aqui, literalmente, no sentido literal, a gente está falando de um casal que não tinha condição de gerar um filho. Talvez a mulher estéril, ou o homem, eu não sei, mas eles não podiam gerar um filho. E aí, Geazi vai dizer para o profeta, eles não têm filhos. Aí olha só o que acontece, a casa não tem criança. Ali talvez fosse a grande ferida daquela mulher. Ali talvez fosse algo que aquela mulher já tinha enterrado, que não queria mais falar sobre aquele assunto. Sabe um desejo, um sonho esquecido? Sabe quando a pessoa luta muito por alguma coisa e não consegue, coloca força ali, disposição, mas não consegue, e aí chega uma hora que a pessoa prefere, deixa isso para lá, é melhor, não mexe mais nessa ferida não, eu estou bem assim, eu estou feliz, não fica mais falando sobre isso não, porque isso só me magoa. Só que aí Eliseu manda chamar a mulher. E fala, pede para essa mulher subir no quarto. Na hora que a mulher se apresenta ali diante do quarto, Eliseu, ele libera uma palavra sobre a vida daquela mulher. Ele diz assim, daqui a 1 ano, você carregará um filho no seu colo. Daqui a 1 ano, você carregará um filho no seu colo. E a mulher responde assim, por favor, não minta para mim. O Senhor é homem de Deus. Eu confio no que o Senhor carrega. Eu estou a minha vida inteira aqui. Fica imaginando a mulher tentando engravidar, não consegui. Agora que eu deixei esse assunto em segundo plano, o Senhor vem mexer no que está quieto. A fala dessa mulher era mais ou menos assim, sabe? Era como se ela estivesse dizendo, não mexe nessa dor não, deixa isso quieto, não mexe nisso, não desenterra isso, isso dói. Só que 1 ano depois, essa mulher, que provavelmente era estéril, ela vai dar à luz a um filho.
Aqui acontece o primeiro milagre. O primeiro milagre acontece na casa, onde foi construído um quarto no andar de cima. Essa mulher agora vai experimentar o seu primeiro milagre. Só que o texto não para por aí, a história continua. Esse menino cresce. E na sua adolescência, certo dia, no tempo da colheita, a Bíblia diz no tempo da colheita, ele vai acompanhar o pai nos campos. Eles tinham terras, eles tinham prosperidade, ele vai acompanhar o pai nos campos. E ali, no campo, ele vira para o pai e fala: pai, eu estou sentindo uma dor de cabeça muito forte. O pai chama um servo e manda levar o menino para casa. Chegando em casa, a mãe põe o menino no colo e o menino morre no colo da mãe. Um jovem ali, talvez nos seus 12, 13, 14 anos de idade, chega, deita no colo da mãe e morre nos braços da mãe. A mãe pega aquele menino morto, sobe no quarto do profeta e deita o menino na cama do profeta. Aí ela vai à procura do profeta. Ela sai para buscar o profeta. Quando ela encontra o profeta, ela se lança aos pés do profeta. Ela chora, ela clama e pede para que Eliseu vá até a casa dela para orar, para fazer alguma coisa por aquele menino. Eliseu prontamente vai à casa da mulher. Eliseu sobe ao quarto, se deita sobre o menino e a Bíblia diz que o menino ressuscita. O segundo milagre acontece naquela casa, depois que aquela mulher decidiu construir um quartinho no andar de cima. 2 milagres acontecem naquela casa. Primeiro, Deus gera vida numa mulher estéril. Ela é engravida e tem um filho. Segundo, o filho morre e agora ressuscita. Então, aquela casa que era uma casa comum, agora passa a ser um ambiente de milagres. Vamos entender até aqui. A gente está falando de uma mulher que decidiu honrar um profeta. A gente está falando de uma mulher generosa, de uma mulher que não estava esperando absolutamente nada em troca. Ela só queria abençoar o profeta. Ela constrói um quartinho no andar de cima. Ela vai abençoar esse profeta, ela vai alimentar o profeta. Ela vai cuidar do profeta. Ela pega aquilo que ela tem no natural, seus recursos, e coloca a serviço do espiritual, do homem de Deus. O mundo espiritual percebe essa movimentação. O mundo espiritual registra o que essa mulher fez. O mundo espiritual agora vai começar a reivindicar o fruto da semente daquela mulher. O mundo espiritual percebe a movimentação, registra o que a mulher fez, e agora o mundo espiritual está ali literalmente reivindicando o fruto que aquela mulher plantou. Ou seja, a semente que ela plantou vai dar direito a frutos. O profeta vai liberar uma palavra profética sobre essa mulher. Nasce um filho de uma mulher estéril. Esse nascimento aqui é um eco profético do Evangelho de Cristo. É literalmente como se Deus estivesse dando um spoiler do que ia acontecer mais adiante com Jesus. Aqui nós vemos literalmente vida sendo gerada através de uma intervenção espiritual. Esse menino, ele não vai nascer simplesmente porque havia condição no natural. Esse menino é fruto do espiritual. Esse menino é fruto de uma oferta. Esse menino é fruto de um coração generoso. Esse menino é fruto de um princípio de honra. Aqui o que acontece? De um casal estéril, humanamente falando, não havia possibilidade de engravidar, Deus faz nascer o menino como uma promessa. Ele nasce como resultado de um mover espiritual. Repito mais uma vez, fruto de uma semente que foi plantada. Ou seja, vida sendo gerada do céu, vida nascida do céu. O mesmo princípio do nascimento de Jesus, vida nascida do céu, ou vida nascida, gerada a partir do céu. Aí o menino cresce, como toda criança, mas o menino morre. A morte ela vai chegar como uma afronta à fé daquela mulher. A morte vai chegar para mexer na fé daquela mulher. Agora, a morte ela vem com o intuito de tentar roubar aquilo que Deus tinha dado. A promessa de Deus morreu. Mas não era uma promessa, não foi o homem de Deus. O mundo espiritual não estava agitado, a mulher não teve coração grato, não cuidou do profeta. Agora ela tem um filho, mas o menino morre. Peraí, o que está acontecendo? Só que essa mulher, ela é forte, essa mulher não permite que a morte vença a sua fé. Ela não vai permitir, ela não vai se lançar ali no chão e ficar chorando: meu filho morreu, o profeta mentiu para mim, ele foi um mentiroso, olha só, está vendo? Eu construí um quarto para ele, eu fiz algo para ele, mas o menino morreu. Aquele profeta mentiu para mim, não quero ele mais na minha casa. Não, o que ela fez? Ela foi atrás do profeta. Ela não aceita a morte como uma sentença final. Ela não aceita aquela situação como uma sentença. Não estava acabado para ela ali. Aquela mulher não entra em acordo com a morte, ela não faz acordo com a morte. Ela pega o menino, leva para o quarto, na cama do profeta, coloca o menino ali na cama, ou seja, sabe o que aquela mulher está fazendo? Ela está devolvendo o problema para o ambiente espiritual.
Ela está dizendo o seguinte, ó, aqui no natural eu não posso fazer nada, ele morreu no meu colo, mas eu vou colocar ele num lugar que Deus pode mover, céu e terra, e trazer esse menino de volta. Então ela pega o menino do andar de baixo, leva para o andar de cima, tira do ambiente natural e leva para o ambiente que está gerando milagres, para o ambiente que mudou o destino da casa dela. O ambiente que gerou aquele menino, é justamente naquela cama que ela deita aquele menino. Ela pega, leva o menino para a cama do profeta, corre atrás do profeta, traz o profeta para casa. E debaixo de uma intervenção espiritual vem a ressurreição. A morte, gente, ela tentou vencer a vida, mas a fé daquela mulher não deixou. A morte tentou vencer a vida, mas a mulher não deixou porque ela tinha fé. Vida gerada a partir do céu. Morte tentando calar a promessa. Mas a vida foi gerada. E sabe o que acontece aqui? O mesmo Deus que gerou vida naquela casa foi o mesmo Deus que sustentou a vida da casa. Sabe o que é interessante? O mesmo Deus que gera é o Deus que sustenta. Quando Deus dá uma palavra, vai e faz, porque se Deus falou, Ele vai sustentar a palavra que Ele deu. Então o Deus que gera é o Deus que sustenta. Foi Deus que gerou vida naquela casa, a partir de uma boa intenção, um coração generoso. Deus gerou vida, agora Deus está sustentando a vida dentro daquela casa. Fala assim para o crente do seu lado, o mesmo Deus que gerou o seu casamento, é o mesmo Deus que vai sustentar o seu casamento. O mesmo Deus que gerou o seu ministério é o mesmo Deus que vai sustentar o seu ministério. Fala assim, ó, se Deus gerou, pode ter a certeza de que Ele vai sustentar em nome de Jesus. Se Deus gerou, Ele sustenta. Aquilo que é gerado de Deus é sustentado por Deus, entenda isso. Aquilo que é gerado de Deus é sustentado por Deus. Tudo que é gerado do céu para a sua vida é Deus que sustenta. Você não precisa colocar a sua força, você não precisa ir pela força do seu braço, você não precisa, como diz o pastor Vitor, meter o seu bedelho, porque o que é gerado por Deus é sustentado por Deus. O que é gerado por Deus é sustentado por Deus. Você não vai precisar ficar correndo que nem um louco para lá e para cá. Deus, como é que vai ser agora? Se Deus falou, está falado. Se foi o céu que gerou, o céu vai sustentar essa promessa em nome de Jesus. Ali, tudo isso que eu estou te falando está ligado a um ambiente que foi construído em honra. Diga, ambiente de honra. Nada disso estaria acontecido na vida dessa mulher se ela não tivesse levantado um quartinho no andar de cima. Nada estaria acontecendo se essa mulher não tivesse o coração generoso de construir um quarto para honrar o profeta de Deus. Foi ali que a promessa nasceu. Foi ali que o milagre aconteceu. Foi ali que a morte também foi confrontar a promessa, mas foi ali que a fé venceu a morte. Aquele lugar está se tornando um ambiente de milagres. Essa mulher, ela coloca o seu natural para servir o espiritual. E o espiritual agora começa a servir ela no natural. Agora essa mulher está desfrutando daquilo que ela construiu. Preste atenção. Essa mulher está desfrutando do que ela construiu. Ela constrói para o espiritual, e agora ela está desfrutando no natural aquilo que ela construiu para o espiritual. Você está entendendo isso aqui? A partir do momento que você entender que o seu foco não é apenas aqui a terra, nós estamos aqui por um propósito intencional da parte de Deus, nós estamos aqui por um tempo determinado por Deus. Quanto tempo, pastor? Eu não sei, cada um no seu tempo. Uns até a volta de Jesus, outros por algum tempo, cada um tem o seu tempo. E nós estamos aqui por um propósito intencional. Isso aqui não é passeio, isso aqui não é colônia de férias, sabe? Não é vir aqui para viver uma vida, né? Aquilo que eu disse na quarta-feira, muita gente vive a vida focada só nas coisas do natural, não percebe e vive uma vida sem propósito nenhum. Nós estamos aqui por um propósito. Eu nasci por um propósito, você nasceu por um propósito, você. Cada pessoa que está aqui nasceu por um propósito. Ninguém está aqui por acaso. Não existe coincidência, não foi sorte, existe uma intenção por trás da sua vida. Fala para o crente do seu lado, Deus tem uma intenção por trás da sua vida. Você não está aqui por acaso. Está entendendo isso em nome de Jesus? Tudo tem um propósito intencional da parte de Deus. Então nós estamos aqui por um propósito. Essa mulher vai colocar as coisas dela no físico para servir o espiritual. Agora, ela está desfrutando do que o espiritual pode fazer por ela. Essa mulher era estéril, ela tem filho. O filho morre. O espiritual, mais uma vez, derrama o favor sobre a vida dela. E esse menino ressuscita. Ou seja, Deus está gerando vida. Deus está trazendo a ressurreição. Aquele quarto se torna um ambiente de milagres. A mulher tem dentro da casa dela um altar de adoração, um altar de milagres. Talvez num primeiro momento ela só achou que estava construindo um quartinho.
Um quartinho ali no andar de cima, para honrar a vida daquele homem de Deus que anda 30, 20, 30 quilômetros por dia e não tem um copo de água e uma comida. Talvez no primeiro momento, só a boa intenção do coração. Eu vou fazer algo aqui para honrar esse homem de Deus. Vou fazer um quartinho para ele. Só um quartinho. Ela achou que estava construindo apenas um quarto, mas ela estava construindo um altar de milagres dentro da sua própria casa. Sabe, muitas vezes a gente acaba menosprezando o nosso servir. A gente menospreza, né, a nossa entrega, o nosso zelo, a nossa dedicação pela obra. A gente acha que o que a gente faz é pouco, ou muitas vezes a gente acha que deveria estar em outro lugar servindo e não sei o quê. Mas tudo que você fizer para o reino de Deus, entenda uma coisa: tudo que você colocar do seu tempo, da sua disposição, dos seus recursos para o reino de Deus, é como se você também estivesse construindo um altar de milagres, um ambiente de milagres para a sua vida. Porque está construindo e acha que é pouco. Mas o que eu faço é pouco, eu queria fazer mais, mas por conta do meu trabalho, faça, apenas faça, porque pode até parecer pouco, mas eu creio que esse pouco para Deus é muito, e quando é um pouco ainda com coração sincero, com coração generoso e com vontade de fazer, aí a coisa muda. Às vezes a gente acha que a gente está construindo pouco para Deus, né? Mas esse pouco pode se tornar muito. Aí depois de tudo isso, a gente vai chegar literalmente em 2 Reis capítulo 8, que foi o texto que a gente acabou de ler. Anos depois, essa mulher, Eliseu vai chamar essa mulher, Eliseu vai ao encontro dessa mulher e vai dizer assim, sai da tua terra com a sua família e vai morar onde você puder, porque o Senhor determinou uma fome de 7 anos na terra. Gente, aqui, entre 4 capítulos ali, do capítulo 4 ao capítulo 8, a gente está falando de um acontecimento aí, já se passou 15 anos mais ou menos, de 10 a 15 anos é o que alguns estudiosos, alguns teólogos apontam. A Bíblia não menciona exatamente o tempo, mas estudiosos apontam aí de 10 a 15 anos. Esse menino já tinha nascido, esse menino já tinha crescido, o menino já tinha morrido, o menino já tinha ressuscitado. A vida já tinha seguido o curso normal, a vida seguiu o curso normal. Só que olha só que interessante, agora Deus volta mais uma vez a intervir na história dessa mulher. Essa mulher continua desfrutando daquilo que ela depositou para o andar de cima. Essa mulher continua desfrutando do que ela construiu para o sobrenatural. Ela continua desfrutando no natural. Deus continua cuidando dela. A história não parou por aí, não foi só um menino, não foi só o menino ressuscitar, Deus devolver a vida do menino. A Bíblia diz que ela foi a única pessoa avisada pelo profeta pelo tempo de fome. Eu fico imaginando Deus dizendo para o profeta, lembra daquela mulher que construiu um quarto para você? Vai lá e fala para ela, sair da terra, sair da cidade. Por quê? Porque essa cidade vai ser tomada por 7 anos de fome, um ciclo de fome. E ela vai padecer muita necessidade, mas o que ela fez por você, ela não vai sofrer, eu vou cuidar dela em outro lugar. Depois ela volta para ser ainda mais abençoada. Aquela mulher foi dirigida pelo Espírito. O Espírito de Deus guiou o profeta, mais uma vez, à casa daquela mulher e disse, sai da tua casa. Olha o que o texto diz, sai da sua terra, com toda a sua família. Vá morar onde você puder, porque o Senhor determinou um ciclo de fome na terra de 7 anos. A minha pergunta para você é, por que essa mulher foi avisada? Porque ela foi a única pessoa avisada que a terra iria passar por um tempo de fome. Quer saber o porquê? Porque o mundo espiritual continua trabalhando ao favor dessa mulher. Essa mulher ainda não tinha colhido todos os frutos da semente que ela havia plantado. A semente dela continua falando diante de Deus. A semente dela continua clamando os seus frutos. Aqui, gente, aquilo que ela fez lá atrás, construindo um quarto, não perdeu a validade. Não foi só construir um quarto e Deus fez um milagre para ela. Deus agora vai trabalhar de maneira multiplicada. A honra que aquela mulher plantou não caducou. Não foi assim, eu plantei, mas já passou o tempo, então caducou. Não, não é assim. A oferta de cuidado daquela mulher, a oferta de generosidade daquela mulher, o zelo com o profeta daquela mulher, continuava viva diante do céu. Sabe por quê? Porque no reino de Deus é assim mesmo. A nossa semente nunca dorme. A semente que a gente planta diante do Senhor, ela não dorme. A semente, ela nunca é silenciada. A semente, ela nunca descansa, ela vai clamar pelos seus frutos. A semente, ela fala, ela clama diante de Deus. A semente, ela não descansa até colher todos os seus frutos. Todos os seus frutos. E segundo a Bíblia, toda semente gera multiplicação. Diga assim, toda semente gera multiplicação. Olha o que Jesus disse, que a boa semente, quando cai em boa terra, produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus nunca devolve na mesma medida que você entrega.
Se você dedica 1 segundo do seu tempo para as coisas de Deus, Deus ele vai te devolver tempo multiplicado. Deus ele nunca vai devolver na mesma medida que você entrega. Eu sempre digo que Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz para Deus na terra, tudo que você faz, desde o seu servir, da sua oferta, do seu dízimo, da sua entrega, da sua generosidade, tudo que você faz, Deus ele vai cuidar de você e vai devolver o fruto dessa semente de forma multiplicada. A colheita sempre vai ser maior do que a semente, entenda isso. A colheita sempre é maior do que a semente. Aquela mulher vai plantar honra, aquela mulher vai plantar cuidado com o profeta, aquela mulher vai plantar generosidade com o homem de Deus. E aí Deus vai começar a devolver tudo isso em forma de direção, de proteção, de provisão e de favor. Você percebe? Deus favorece essa mulher. Deus favorece, agora Deus está dando proteção e provisão. Deus está dando agora a direção, sai da tua terra. É como se Deus falasse para você, você sai da sua casa pela manhã e o Espírito Santo fala, não vai por esse caminho hoje não, faz um caminho diferente. Ali é o favor de Deus que está se manifestando na sua vida. Muitas vezes, a gente pega um trânsito e a gente vai reclamar. Eu disse que o ano de 2026 vai ser marcado pela gratidão. Então, antes de você reclamar, entenda o propósito maior de Deus. Às vezes você sai, você pega um trânsito, você fala, eu não podia pegar esse trânsito hoje, isso aqui vai me atrapalhar e não sei o quê. Talvez aquele trânsito seja Deus guardando e te livrando lá na frente de um acidente. E muitas vezes a gente vai reclamar, ai Deus, por que isso, por que aquilo? Isso aqui é Deus te direcionando. Se você tem sido fiel a Deus ele ama prover o povo dele, porque a essência de Deus é provedora. Quando o povo de Deus é provido por Deus, se manifesta então nesse povo a glória de Deus. A Bíblia diz que o homem é para Deus a glória de Deus, ou seja, e a mulher é a glória do homem. O que isso quer dizer? Que um homem abençoado, uma família abençoada, manifesta o poder de Deus na vida daquela casa. Um homem de Deus próspero, um homem de Deus com uma família estável, com uma família em paz, isso é a manifestação do poder e da glória de Deus na vida de um ser humano. Quando Deus pega ali um homem, uma mulher, uma família acabada, uma família que não vai mais, que não acontece, e aí Deus muda a sorte, muda o cenário, coloca aquela família agora em posição de honra, isso é a manifestação da glória de Deus na vida de uma pessoa. Quando Deus vai lá no meio das drogas, tira uma pessoa daquele mundo, traz para dentro da igreja, transforma num pastor, num líder, num voluntário, num evangelista, não sei, começa a servir o Deus, isso é a glória de Deus sendo manifestada na vida daquele homem. É a maneira mais fácil da gente testemunhar o poder de Deus. A essência de Deus é provedora. É o desejo de Deus prover o seu povo, cuidar do seu povo, abençoar o seu povo, guardar o seu povo, direcionar o seu povo. Tudo que Deus quer é relacionamento. Essa mulher buscou relacionamento com Deus, e agora Deus vai favorecer essa mulher, e o favor de Deus agora se manifesta em direção. Está claro aqui no texto, Deus dizendo, minha filha, você vai sair da terra. Usou o homem de Deus para dizer, sai da terra e fica 7 anos, e volta depois dos 7 anos. Aquela mulher plantou, agora ela está colhendo. O texto diz que enquanto aquela mulher estava em terras filisteias, eu não sei se você sabe, mas os filisteus eram os maiores inimigos do povo hebreu. Deus guardou ela durante 7 anos no meio do inimigo. Deus protegeu, Deus deu direção, Deus proveu, ela não passou fome, ela não passou sede, Deus cuidou dela. Aquela mulher estava desfrutando do que ela construiu para o sobrenatural. Aquela mulher está desfrutando do quartinho que ela construiu no andar de cima. Ela não tinha ideia, mas tudo que ela fez lá atrás, estava voltando agora em forma de colheita multiplicada. Essa mulher decide ser obediente. Ela sai da terra e não questiona o profeta. Mas como assim? Eu vou largar minha casa? Eu tenho dinheiro, eu tenho condição, eu sou rica, eu tenho terras, eu tenho plantações, eu tenho coisas. Eu vou largar tudo e vou embora? Não vou largar. Lembra do jovem rico? Quando se aproxima de Jesus e fala assim, eu quero te servir, eu quero andar com você. E Jesus fala, vende tudo que tem, meu filho. Dá aos pobres e vem. Essa parte não vai rolar. Aquela mulher entrega, larga tudo, deixa tudo para trás. Tenta imaginar o contexto dessa história. Você fechando a porta da tua casa, colocando a chave no bolso, olhando para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos, falando assim, vamos, que Deus mandou a gente sair. Vai para onde? Não sei, vamos para onde Deus está mandando. Vamos lá morar um tempo na terra dos inimigos. Vamos lá, no meio do povo que oprime o povo de Deus, é lá que a gente vai morar. Mas como assim? Você vai largar tudo que você tem? E vai morar?
Esse é o movimento que Deus mandou a gente fazer. Aquela mulher tinha um coração generoso, era uma mulher de Deus, não negociava os princípios espirituais, era uma mulher extremamente obediente à voz de Deus, e fez o que o profeta mandou ela fazer, não questionou, não ficou mais por quê, ou por que isso, ou por que aquilo. Deus estava guardando, Deus estava livrando, Deus estava direcionando. Agora essa mulher está colhendo. Ela vai obedecer, ela vai sair da terra. Ela vai seguir ao pé da letra, de forma fiel às instruções do profeta. Ela vai morar na terra dos filisteus. E ela vai permanecer ali por 7 anos. 7 anos. E durante esses 7 anos, Deus guardou, Deus sustentou e Deus preservou. A vida, a casa, a família, os filhos, o marido. Ela atravessa uma crise debaixo de uma direção espiritual. Ela atravessa uma crise debaixo de uma direção. Aqui já é uma amostra de como nós devemos enfrentar as nossas crises. Nunca queira enfrentar as suas crises sozinhos. E também não vai buscar ajuda aleatória. Busque direção na palavra de Deus, para você enfrentar as crises e as dificuldades da vida. Só que aí depois de 7 anos, essa mulher volta para Israel. Acabou o tempo, 7 anos. Deus foi preciso. O ciclo vai durar 7 anos. Só que quando essa mulher retorna, a casa dela e as terras dela já estavam ocupadas por outras pessoas. Ela sai, deixa a casa vazia, alguém vai e ocupa. Aí ela toma uma decisão. Ela vai tentar falar com o rei, ela vai tentar marcar uma audiência com o rei, ela vai no palácio. Ela vai lá clamar pela restituição daquilo que era dela por direito. Quer dizer, já nem era mais por direito. Por quê? Porque ela abandonou a terra. Então, se ela abandonou a terra, ela podia ouvir do rei: minha filha, você quer o quê? Na hora de fome, você largou tudo? Agora você está querendo de volta? Só que olha só o que acontece. Mais uma vez, a gente vê o favor de Deus entrando em ação. Naquele exato momento que aquela mulher coloca o pé dela diante do palácio, o rei estava conversando com Geazi, o servo do profeta, servo de Eliseu. E a conversa era assim: ô Geazi, conta para mim os feitos de Eliseu, conta as histórias de Eliseu. Eu quero entender o que Eliseu fez, os milagres, as coisas que ele andou fazendo. Aí Geazi ele vai começar a contar a história da mulher com o filho que ele havia ressuscitado. Então, tinha uma mulher, e essa mulher ela construiu um quartinho para a gente, e a gente, né, toda vez que ia lá, toda essa história que eu te contei aqui. Na hora que ele está contando a história, do jeito que tinha ressuscitado, essa mulher entra, essa mulher aparece. Aí Geazi fala: e ela está aí. Olha só que interessante, gente, quando essa mulher entra, o nome dela já estava na conversa. Quando essa mulher entra, o testemunho dela já estava na mesa. Ou seja, eles estão falando da mulher e a mulher está chegando. No tempo exato. Nós precisamos entender acerca de discernimento de tempo. A Bíblia diz que tinha uma tribo em Israel chamada tribo de Issacar, que eles tinham o dom do discernimento de tempo. Discernir o tempo é aprender a fazer as coisas no tempo propício, nem antes e nem depois. Muitas vezes a gente quer antecipar coisas que não é para fazer. E a Bíblia diz, é muito clara em dizer, que bênção antecipada se torna maldição. Todas as vezes que a gente quer algo desenfreadamente, que o nosso coração grita por algo, isso tende a se tornar uma maldição nas nossas vidas. Mesmo que seja algo bom, mas se não souber esperar o tempo, aquilo não dá bom para a sua vida. E tem muita gente que é especialista em perder tempo também. Tem muita gente que fica dormindo no ponto. A oportunidade é como um cavalo selado, ele passa, se você não souber o tempo oportuno para montar naquele cavalo, o cavalo passou e você vai ficar ali olhando. Então a gente precisa aprender a discernir o tempo, saber o tempo certo de fazer as coisas. A Bíblia não diz que tem o tempo certo, Eclesiastes, existe um tempo de Deus, um tempo certo de Deus para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. Às vezes a gente planta e não consegue ter a paciência para esperar o tempo da colheita. A gente começa, a construir uma vida com Deus e já quer resultado extraordinário do dia para a noite. Não é assim que as coisas funcionam. Deus ele pode sim dar um spoiler, uma amostra do que Ele pode fazer na tua vida. Muitas vezes Deus ele antecipa coisas para mostrar para você literalmente, para trabalhar na tua incredulidade. Só que muitas vezes também a gente pede coisas para Deus que Deus não vai dar no momento que a gente pede. Sabe por quê? Porque antes de Deus fazer um milagre na sua vida, Ele vai tratar a raiz do problema. Olha só que interessante. Na Bíblia conta a história de Naamã, um homem condecorado, mas era leproso, general do exército assírio. Leproso, que vai procurar esse homem de Deus e vai clamar por cura. Naamã vai chegar pedindo por cura. E Eliseu vai mandar Geazi falar assim para ele: vai lá, toma um banho, dá 7 mergulhos lá no Rio Jordão, que você vai sair curado. Só que ali era um homem
com uma condecoração militar. Era um homem grande, um homem de patente, um homem forte, um homem que já tinha construído uma vida. Chega diante do profeta e o profeta fala com ele com um sinal de desprezo. Na verdade, nem fala, manda o auxiliar falar, como sinal de desprezo. Mas posso te falar uma coisa? Deus sabia exatamente o que ele estava tratando. A lepra daquele homem não era só uma lepra no corpo físico. A lepra daquele homem se chamava orgulho. Era um homem orgulhoso. Agora, olha só que interessante. Eu fico imaginando, se Naamã pudesse olhar um pouquinho mais para frente e falar assim, espera, porque para mim você está mandando eu tomar um banho nesse rio sujo. E para os 10 leprosos, Jesus foi lá e botou a mão e curou eles. Sabe por quê? Porque com os leprosos, Jesus não estava tratando o orgulho. Como é que vai tratar o orgulho de homens que estavam quebrados ali, não tinham nada? Jesus estava tratando da gratidão. O que Jesus queria ver era quem teria o coração grato para voltar e agradecer. Então, a maneira, o milagre é o mesmo, cura da lepra. Mas a lepra, para cada um, significa uma coisa diferente. Para um, a raiz da lepra era o orgulho. E do outro, a ingratidão. Dos 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer. Então, antes de Deus fazer o milagre, Deus primeiro, Ele vai tratar na raiz do problema. Deus, Ele vai na raiz, Ele vai tratar. Porque aí sim você está apto para viver os milagres do Senhor. Aquela mulher vai entrar na hora que Geazi está falando, na hora que Geazi está contando a história do filho dela que havia sido ressuscitada. Aquela mulher entra e ela está sendo falada ali, gente. Mas sabe o que eu fico mais admirado? Que normalmente quando estão falando da gente é roda de fofoca, né? É gente falando mal. Mas não, aqui ela está sendo falada numa mesa de honra. Aqui era um ambiente de autoridade, era conversa de rei, diga, conversa de rei. E é isso que o favor de Deus faz. Ele não coloca o nome da pessoa numa roda de fofoca, ele coloca o nome numa mesa de honra. Deus, Ele faz gente grande lembrar daqueles que servem a Ele com lealdade, com fidelidade. Aí do nada, como é o nome daquela pessoa? Como é o nome daquele... Aquela pessoa, sabe? Não sei o quê e tal. E a pessoa quer saber. Ah, então. Fala para o crente do seu lado, o seu nome. Não, fala com autoridade espiritual e com voz de profeta. O seu nome vai ser soprado em mesa de honra. Pessoas vão querer saber do seu testemunho. Gente muito importante vai ouvir falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Continua fiel, honrando a Deus. Continua falando, honrando a Deus. Porque enquanto você permanece fiel na terra, o céu está preparando mesas onde o seu nome vai ser lembrado. Em nome de Jesus. Amém? A história continua. A Bíblia diz que o rei manda chamar a mulher. Aí ele vai ouvir da própria boca da mulher o que estava acontecendo. A mulher confirma a história, é verdade, eu construí o quarto no andar de cima, aí o profeta dormiu lá, aí daí ele me pediu alguma coisa, eu falei que não queria nada, aí ele foi, orou e falou que eu ia engravidar, eu engravidei, meu filho morreu, mas ele foi lá e ressuscitou meu filho. Aí o rei diz o seguinte: devolva tudo o que é dessa mulher, devolva a casa dela, as terras delas. Só que o rei vai adiante, ele diz assim: e devolva também toda a renda que a terra dela produziu, desde o dia que ela saiu até o dia que ela voltou. Devolveu a casa, devolveu as terras e falou: quanto foi que a terra produziu? Calcula aí e dá tudo para essa mulher. Aquela mulher agora recebe uma restituição completa. Diga, restituição completa. Agora fala assim para o crente do seu lado: Deus manda eu te dizer que Ele vai restituir coisas na sua vida que você achou que tinha perdido. Deus manda eu te dizer que hoje Ele ressuscita sonhos na sua vida. Deus vai restituir o tempo que você achou que perdeu em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim para o crente do seu lado: servir a Deus não é tempo perdido.
Servir a Deus não é tempo perdido. Continua fiel, crente. Continua honrando a Deus. Deixa o mundo falar. O povo lá fora não entende a gente, porque a gente é doido. E glória a Deus por isso. Por que esse povo fica na igreja o dia inteiro no domingo, né? Tem uns irmãos que chegam aqui para abrir a igreja e vai embora depois que fecha a igreja. O povo não entende isso, gente. E está tudo bem. Está tudo bem. Diga, está tudo bem. Porque tem gente que não vai entender mesmo, nem se você explicar e reexplicar, e se você sentar, e se você contar a história, se você desenhar, as pessoas não vão entender. Sabe por quê? Porque você despertou no sobrenatural. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ele diz, que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. O homem espiritual enxerga coisas que o homem natural não consegue enxergar. O homem espiritual, ele vive coisas que o homem natural também não consegue e não vai viver. Então a gente sabe o que a gente está fazendo. Amém ou não amém? E não tem tempo perdido com Deus. Às vezes você olha e você fala assim, Deus, mas eu semeei diante do seu altar, eu plantei, eu te servi, e não aconteceu, e não... Acalma o teu coração. No tempo certo, você vai desfrutar de uma colheita abundante. No tempo, não é no meu tempo e nem no seu tempo. É no tempo de Deus, no tempo certo. O favor de Deus se manifesta agora, na mesma hora que aquela mulher entra no palácio. O favor de Deus vai se manifestar mais uma vez. Mais uma vez aquela mulher vai ser favorecida. Mais uma vez aquela mulher vai desfrutar do que ela construiu para o sobrenatural. E é interessante que o texto diz que não foi nem um minuto antes e também não foi nem um minuto depois, foi na hora certa. Diga comigo, na hora certa. Na hora certa o nome daquela mulher já estava na conversa. Na hora certa o testemunho daquela mulher estava sendo mencionado. Era como se Deus estivesse fazendo, sabe, uma espécie de alinhamento. Deus estava alinhando o tempo, Deus estava alinhando o ambiente, olha só que interessante. Deus estava alinhando a conversa e a oportunidade em favor daquela mulher. Para muitos parece coincidência, mas não é coincidência não. Deus alinhou o tempo, exato. E gente, exatamente assim que Deus faz, com quem entende o princípio de honra. Com quem coloca o seu natural para servir o espiritual. Deus, ele coloca nomes em mesas de honra. Deus, ele sabe colocar o testemunho, os nossos testemunhos em ambientes estratégicos. Deus, ele sabe fazer a coisa no tempo certo. Sabe, quando você chega, seu nome já está na conversa. Quando você chega, o céu já preparou todo o ambiente. Isso é favor de Deus, gente. Favor de Deus é Deus organizando o cenário antes de você chegar. O favor de Deus é Deus preparando algo para você antes de você pisar o seu pé. Se a gente for olhar para a história da humanidade, a Bíblia, quando Deus ele faz o mundo, constrói o mundo, quando Deus cria o mundo, por que Deus não cria o homem e depois ele cria o mundo? Por que se o homem é tão importante, por que Deus então não criou como primícia? Por que Deus vai fazer tudo o que existe no mundo para depois criar o homem? Se a gente quiser deturpar a teologia, a gente pode dizer que Deus fez isso e não se importou muito com o homem. O homem foi secundário na obra de Deus. Não. Deus, na verdade, ele cria tudo e depois ele cria o homem para que o homem pudesse habitar numa terra que já existia. Deus, ele primeiro cria o ambiente, cria o cenário, antes de você chegar. Antes de você pisar no ambiente, antes de você chegar no seu sonho, Deus ele já vai preparar para você. Deus ele vai preparar tudo. Muitas vezes você vai fazer uma negociação sozinho, pela sua força, é você e a sua força. Mas com Deus, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Você está entendendo isso, gente? Quando você está alinhado com Deus, quando você está debaixo do favor de Deus, é isso que Deus vai fazendo, Ele vai na sua frente. Aí você tem uma negociação para fazer, eu preciso alugar um galpão novo para a empresa. Aí antes de você chegar lá, o Espírito Santo já chegou e já está tocando no coração do proprietário para falar o seguinte, para ele a negociação é diferente. Ele tem me honrado, o negócio é diferente, exige menos, cobra menos, para ele é diferente. É Deus chegando na frente, preparando o caminho, preparando tudo para você pisar na terra prometida. Esse é o favor de Deus. O favor de Deus é Deus preparando o cenário antes de você chegar. É Deus preparando o ambiente antes de você pisar no ambiente.
Pastor, como é esse negócio aí de Deus organizar o cenário antes de eu chegar? O que isso significa na prática, pastor? Sabe, antes de você entrar na reunião, Deus ele entra primeiro e já vai mexendo ali no coração da pessoa para poder trabalhar ao seu favor. Sabe, antes de Deus abrir uma porta, Deus já vai estar do lado de dentro trabalhando ao seu favor. É Deus na frente abrindo o caminho para você. Quando você pensa que está começando algo do zero, nossa, eu estou começando do zero. Ei, Deus já está movendo peças ao seu favor, há muito tempo. Uma pessoa que está debaixo do favor de Deus, Deus já está lá movendo coisas ao seu favor, falando do seu nome, soprando o seu nome, fazendo a coisa acontecer, tocando no coração, quebrando o coração de pedra, sabe, fazendo as coisas acontecer porque você vai chegar lá. Lembra que eu sempre digo que o homem abençoado, ele pisa numa terra, mesmo que seja maldita, e a terra se torna abençoada, porque a questão não é a terra, é o que o homem carrega na essência dele. A questão não é o ambiente. Pastor, mas eu nasci pobre, nasci numa comunidade e não sei o quê. Mas quando você é favorecido por Deus, a prosperidade de Deus, ela começa a fazer você sobressair, mesmo no meio da pobreza. Você começa a prosperar, tudo que você coloca a mão começa a dar certo. Vai vender bolo de pote, vai prosperar. Vai vender o que for, vai fazer alguma coisa, vai prosperar, porque é favorecido por Deus. É uma pessoa favorecida, e aí Deus vai aumentando, né? Deus vai tornando aquela pessoa próspera, a pessoa vai crescendo, a pessoa vai desenvolvendo. Então tudo que você fizer, cumprindo princípios de honra. No dia 31 de dezembro, às 7 horas da manhã, eu coloquei o relógio para despertar às 9, um dia tranquilo, dava para dormir até um pouquinho mais tarde. Deus me acorda literalmente às 7 da manhã. Às 7 da manhã eu acordei e não conseguia mais dormir. E aí o Espírito Santo começou a falar muito forte ao meu coração. Ensina tudo que você sabe sobre princípios espirituais para o meu povo, porque aqueles que forem fiéis, eu vou fazer prosperar. E ali eu comecei a ficar pensando, falei, Deus, como assim? E aí Deus começou a falar muito forte no meu coração, aqueles que forem fiéis, aqueles que viverem uma vida alinhada aos princípios do reino, eu vou fazer prosperar. E essa é a vontade de Deus, fazer o povo dele prosperar. Fazer o povo, e prosperidade, gente, você está cansado de saber que não é só dinheiro. Prosperidade vai muito além de dinheiro. Tem muito riquíssimo, milionário, mas não é próspero. Porque prosperidade vai além de ter dinheiro no bolso. Prosperidade é você ter ausência de perturbação, é você poder deitar sua cabeça no travesseiro e dormir. Prosperidade é você ter paz. Prosperidade é você ter vida longa, muitos anos de vida, com saúde, não chegar na velhice numa vida cansada. Agora chegou na velhice, construiu tudo, mas está cansado, morrendo. Não tem mais força para brincar com as crianças, com os netos, com os filhos, não tem mais força para curtir a esposa ou o marido, não tem mais força para fazer uma viagem. Isso não é ser próspero. Pode ter muito dinheiro, mas chegar no final da vida cansado, ou chegar ali na meia-idade cansado, isso não é ser próspero. Então o conceito vai muito além de só ter dinheiro no bolso. A gente precisa quebrar essa mentalidade rígida, que a gente acha que quando a gente fala de prosperidade, ela vem a teologia da prosperidade. Você não quer prosperar não? Você quer ficar numa vida medíocre mesmo, a vida inteira? Você não quer prosperar no seu casamento? Prosperidade no seu casamento é só a esposa te respeitar, é você saber que a sua esposa, uma mulher de Deus, ela vai sair para trabalhar e vai voltar e vai te respeitar, que homem nenhum que for falar gracinha com ela, ela vai abrir os dentes, fazer gracinha, dar risadinha. Isso é um homem próspero. Uma mulher próspera é saber que pode confiar no homem, que ele vai sair e vai voltar para casa pensando na família dele. Isso faz parte de prosperidade. Vai muito além do que ter dinheiro. Você está entendendo isso em nome de Jesus? É você poder confiar ali, saber que seu filho não está mentindo para você, que ele confia no pai, que ele confia na mãe, que ele vai andar direitinho. Quando a gente vive, gente, o favor de Deus, a gente acessa algo tão maravilhoso. Essa mulher, ela vai desfrutar do que ela construiu. Agora, o que eu quero te explicar aqui é que essa mulher não constrói para a terra. Ela não está construindo no natural, ela está construindo para o espiritual, ela está construindo para o sobrenatural. E agora que ela constrói para o sobrenatural, ela vê o sobrenatural cuidar dela nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, essa mulher está sendo suprida, cuidada, direcionada. Vai ter tempo de fome. Você, a única pessoa avisada na terra, que a terra iria passar por um tempo de fome, foi aquela mulher. Porque estava debaixo do favor de Deus. Porque estava debaixo do favor de Deus. O favor de Deus é Deus alinhando pessoas, tempos, oportunidades e ambientes. Para quando você chegar, tudo esteja pronto para você, tudo esteja preparado para você. Quando aquela mulher, ela constrói um quarto no andar de cima, o intuito era só receber o profeta com honra. Aquela mulher chega diante do rei e já estava tudo alinhado em favor dela.
o tempo já estava alinhado, a oportunidade já estava alinhado, ela não ia bater com a cara na porta. Você acha que é normal, é natural, uma pessoa comum bater num palácio e falar, quero falar com o rei, e o rei vai te atender? Deus já tinha aberto a porta, preparado o caminho, preparado o tempo, Deus já colocou o nome da mulher na conversa antes da mulher chegar, Deus já preparou o ambiente, Deus já preparou o coração do rei, Deus já tinha ali dirigido os passos do rei. Aí a mulher entra no palácio, com Deus já tinha preparado tudo. Aí a semente daquela mulher continua clamando pelos seus frutos. Era como se o mundo espiritual estivesse dizendo assim, ó, tudo que essa mulher está vivendo, ela conquistou por direito. Ela plantou uma semente. E essa semente continua dizendo, ainda tem fruto, ainda tem fruto, ainda tem fruto. A grande lição desse texto é muito simples. A mulher, ela constrói um quartinho no andar de cima. Essa mulher, ela pega tudo que ela tem, no natural. Tijolo, madeira, cimento, pedra, sei lá. Nem tinha cimento naquela época, né? Os seus recursos, o seu esforço, e coloca a serviço do espiritual. Ela pega o que ela tem e coloca a serviço do espiritual. E aí a gente aprende que quando o natural serve o espiritual, o céu começa a trabalhar ao nosso favor. Quando o natural começa a servir o espiritual começa a trabalhar ao nosso favor. Esse quartinho aqui, gente, ele não representa um simples quarto. Ele representa uma semente. Esse quarto representa uma decisão, diga comigo, semente, decisão e prioridade. O que é esse quarto para nós? Esse quarto são as nossas sementes, aquilo que a gente tem plantado diante do altar do Senhor. Os dízimos, as ofertas, o nosso tempo, o nosso servir, né, o nosso desejo, o nosso zelo pela obra de Deus, o nosso zelo pela obra, são sementes que a gente tem, né, à disposição para plantar para o reino de Deus. As nossas decisões, quando a gente decide tomar decisão, conforme a palavra de Deus, as nossas prioridades, quando a gente coloca em primeiro lugar aquilo que é mais importante na nossa vida. Essa mulher, ela não apenas ouve uma palavra, ela constrói um espaço para a presença de Deus dentro da própria casa dela. Não era só de ouvir. Toda vez que alguém constrói algo para Deus, Deus constrói por essa pessoa. Eu construo para Deus e Deus constrói para mim. Você precisa entender isso aqui, em nome de Jesus. Nenhum milagre acontece por acaso. Às vezes a gente clama pelo milagre, mas o milagre ele só vai acontecer se tiver ambiente preparado, propício para receber esse milagre. Aquela mulher criou um ambiente para viver milagres. O milagre não ficou acontecendo por acaso. Do nada, por acaso, o profeta entrou na casa dela e fez um milagre. Aquela mulher preparou o ambiente. Ela deixou o ambiente pronto. Aquela mulher, ela decide construir um ambiente dentro da casa dela, que ia gerar milagres. O resto, é literalmente, o restante da história, foi só Deus fazendo o que só Ele pode fazer. A mulher faz a parte dela e Deus faz a parte dele. A parte dela foi construir para o sobrenatural. E aí Deus faz a parte dele, gerou vida, ressuscitou o menino, protegeu a mulher, guardou a família, restituiu, favoreceu. Você está entendendo isso? Você faz a sua parte. Fala para o crente do seu lado, você faz a sua parte. E a parte de Deus certamente Ele faz. Mas faz a sua parte, com consciência, com a intenção certa. A parte de Deus, Ele sempre vai fazer. Não se preocupa com a parte de Deus. Está entendendo isso? Faz a tua parte. A parte dele, Ele vai fazer. Isso é certeza. Se você fizer a sua parte, com coração fiel, obediente à palavra de Deus, uma certeza você pode ter, é que Deus, Ele sempre vai fazer a parte dele. A questão aqui, gente, não é sobre construir um quartinho no físico. O quarto no físico aqui é uma metáfora de uma vida alinhada aos princípios espirituais. Aquela mulher estava alinhada com o céu. O quarto aqui é sobre construir honra para Deus. Aquela mulher estava honrando a Deus. O quarto aqui se chama uma prioridade espiritual. Aquela mulher, ela decide buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. E aí Deus respondeu a oferta daquela mulher. Hoje nós não vamos construir um quarto para o profeta, mas nós podemos fazer o mesmo movimento que aquela mulher fez. O mesmo movimento que aquela mulher fez. Quando a gente decide servir a Deus, quando a gente decide ser fiel a Deus, quando a gente decide colocar o nosso coração, quando a gente escolhe honrar o reino de Deus, quando você decide viver uma vida baseada nos princípios da palavra de Deus, quando você decide entregar a sua vida para Deus, o seu tempo, os seus recursos, o seu coração, aí sabe o que acontece? Quando você faz tudo isso, você está construindo o seu quartinho no andar de cima.
Isso tem a ver com relacionamentos, tem a ver com prioridades, tem a ver com decisão. Isso tem a ver com obediência, tem a ver com fidelidades, tem a ver com honra. Toda vez que alguém se move no natural, em direção ao espiritual, o céu então ele começa a trabalhar ao favor dessa pessoa, o céu começa a trabalhar a favorecer essa pessoa. Foi literalmente isso que aconteceu com essa mulher. Ela construiu lá para o sobrenatural e desfrutou do que ela construiu aqui no natural. Ela construiu olhando para o sobrenatural, construiu no sobrenatural e desfrutou do que ela construiu lá, aqui no natural. É assim que se desfruta das coisas de Deus. É assim que se desfruta. Mas muitas vezes a gente tem a expectativa de que, eu vou ficar servindo a Deus, vou passar o domingo na igreja, quando eu vou desfrutar? Crente, você não entendeu o movimento do reino ainda não. Você vai desfrutar muito mais, mas muito mais, servindo a Deus, do que você acha que iria desfrutar sem estar servindo a Deus. Porque quando você desfruta servindo a Deus, a obra é completa. A obra é completa. Aí Deus fala muito forte ao meu coração, continua fiel. Continua construindo para o sobrenatural, porque você vai desfrutar. Olha o que eu estou te falando, você vai desfrutar do que você construiu. Isso é uma bênção de Deus. A Bíblia diz que quando Adão ele peca, inaugura a dimensão da maldição, o trabalho penoso. O trabalho penoso significa o homem trabalhar e não desfrutar do fruto do seu trabalho. A Bíblia diz que a partir do pecado, da desobediência e do pecado, a terra agora ia produzir espinhos e abrolhos. Ou seja, isso quer dizer que a terra dificultaria a vida do homem. O homem poderia ser extremamente trabalhador, mas debaixo do pecado, ele iria trabalhar muito e colher pouco. Sabe por quê? Porque a terra agora foi amaldiçoada para lutar contra a semente daquele homem. Mas Abraão ele vem quebrar isso na obediência. Quando Deus diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, ele quebra o ciclo do trabalho penoso e agora ele vive em obediência e debaixo de obediência ele desfruta do fruto do seu trabalho. E eu quero falar algo muito forte para você. Continua construindo para o andar de cima. Continua construindo o seu quartinho para Deus. Continua construindo a sua vida de prioridade com Deus, porque Deus vai te dar a oportunidade para desfrutar daquilo que você está construindo para o céu aqui na terra. Deus vai te dar a oportunidade para desfrutar daquilo que você construiu para o céu, aquilo que você construiu para o sobrenatural, aqui no natural. Deus vai te fazer experimentar o fruto do seu esforço, o fruto do seu zelo pela obra. Deus vai favorecer a vida daquele que for fiel a Deus, daquele que entender, que se desprender de coração, daquele que adorar a Deus em espírito e em verdade, daquele que adorar de todo o coração, aquele que se desprende de uma vida natural e começa a olhar para o sobrenatural como a fonte, como guia, como manual, como GPS. Deus ele quer honrar o povo dele. Eu disse e repito, isso faz parte da essência de Deus, honrar o seu povo. É o desejo de Deus honrar o povo dele. Você é povo de Deus, em nome de Jesus? Então toma posse disso, Deus quer te honrar. Deus quer fazer você desfrutar daquilo que você está construindo para o sobrenatural. Então aqui, gente, o entendimento é, eu continuo construindo para o sobrenatural. E Deus constrói para mim no natural. Eu construo e desfruto do que eu construí. Quão bom é desfrutar daquilo que a gente constrói. Desfrutar do suor do nosso rosto, desfrutar do nosso trabalho, né? Poder colher as sementes que a gente planta. Foi literalmente isso que aconteceu com essa mulher. Ela construiu para o sobrenatural, desfrutou aqui no natural aquilo que ela construiu para o sobrenatural. Deus gerou vida, Deus ressuscitou o filho dela, Deus deu direção no tempo de crise, Deus guardou no tempo de crise, Deus soprou o nome daquela mulher numa mesa de honra, Deus restituiu tudo o que ela perdeu. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não falha com quem escolhe ser fiel. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não falha com quem escolhe ser fiel. A chave aqui, gente, é que quem anda alinhado aos princípios de Deus, princípios espirituais, quem anda alinhado vive debaixo do favor de Deus, acessa o favor de Deus. Isso não tem a ver com sorte. Eu vou jogar na mega da virada, e se Deus me ajudasse...
Não tem a ver com sorte. Não tem a ver com acaso. Olha o que aconteceu na minha vida. Não tem a ver com coincidência. Aquela mulher não chegou ali por coincidência. Na hora que Geazi estava falando com o rei. O rei perguntando da mulher, não tem a ver com coincidência, gente. Isso aqui é lei espiritual, isso aqui é princípio espiritual, o princípio da honra. Aquela mulher honrou e agora Deus estava honrando aquela mulher. Quem honra a Deus é honrado por Deus. A mulher honrou o homem de Deus, a mulher investiu seus recursos para o reino de Deus, e Deus agora estava honrando a vida daquela mulher. E para finalizar, diz assim para a pessoa que está do seu lado: não é acaso, não é sorte, não é coincidência, é princípio espiritual. Quem honra a Deus é honrado por Deus. Quem constrói para Deus nunca fica sem resposta.